Pronto, pessoal, estamos voltando aqui. Só demorei um pouquinho para salvar a live lá no IG, mas já estamos voltando, tá certo? Então, mais 10 minutinhos aí só para a gente terminar. O nosso amigo Efraim já está aí. Você está gostando do bate-papo? Se estiver gostando, dá um joinha aí, né? Manda um feedback pra gente. Espero que vocês estejam gostando do nosso bate-papo hoje. Só aguardando o Efraim entrar aí. Tá certo? Pronto, Efraim, voltamos. Eu espero que a minha internet ajude, né? Eu sou meio leigo nessas questões aí. Eu botei para salvar lá. Vamos ver se dá certo. Beleza. Bem, pessoal, nós estávamos na pergunta: qual o papel da Bíblia na formação de uma masculinidade adequada, né? Então, o Efraim estava falando sobre o patriarcado aí que as pessoas falam de maneira errada, usa para patriarcado confundindo com autoritarismo, né? E não é isso aí. Então, continue, Efraim, de onde nós paramos, e o pessoal já vai entrando aí, vai acompanhando aí. Exatamente. Quem expõe bem direitinho isso é o Bauchan. Né? O Wald Bauchan Uhum, ele vai expor qual a função verdadeira do patriarcado. Que é o quê? O patriarcado nada mais do que é a liderança bíblica. uhum, Entendeu? Você vai ver, por exemplo, em Abraão, que Abraão tinha a função de liderar a família a obedecer os mandamentos do Senhor. Você vai ver Abraão tomando a liderança e dizendo, vamos obedecer a voz do Senhor. Você vai ver Abraão como patriarca, simplesmente dizendo, meu filho, você não vai se casar com pessoa assim assada. Tem que se casar com uma pessoa da nossa família. Né? uhum, Então, ou da nossa família não, do nosso povo, o mesmo povo. Você não vai se casar com estrangeiras. Por quê? Porque Deus já estava começando a montar dentro do imaginário do seu povo que nós não podemos nos associar com pessoas de fé diferente. Nós uhum, devemos, por quê? Porque só existe a fé em Cristo. Passou disso, é morte espiritual. Entendeu? uhum, Então Deus já estava começando a traçar esse pensamento. Então o patriarcado, ele já parte desse pressuposto de uma liderança bíblica e não de um autoritarismo. Então, infelizmente, por causa do progressismo, nós acabamos maculando palavras bíblicas. Entendeu? Nós passamos a colocar as palavras bíblicas de lado e passamos a adotar a linguagem deles. Sabe por quê? Porque linguagem importa. Linguagem é importante porque tem significado. Se eu uhum, isolo uma linguagem e coloco outro tipo, ele se mantém ali. É justamente o que as ideologias estão fazendo. Entende? É justamente o que as ideologias estão tramando. Estão mudando a linguagem. Mudar a linguagem do patriarcado. Então, é muito importante, e aqui já começa a resposta, que nós olhemos para a Bíblia. Os meus olhos não podem ter dois pontos de base de informação e de conhecimento. Não pode. A mente do cristão só tem um Senhor. Ele se chama Jesus. E ele só tem a sua palavra para reger a igreja. E essa se chama Bíblia Sagrada. Então, por nosso coração ter somente Jesus e ser guiado pela sua palavra, nós devemos traçar toda a nossa mentalidade a partir dela. E aqui entra a segunda parte. Se eu tenho a Bíblia como meu ponto base para dizer o que é e o que não é, então eu vou utilizar muito bem a Escritura para dizer o que eu sou. O que é que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu sou imagem de Deus. O que significa ser imagem de Deus? Normalmente a gente associa uma ideia grega de atributos no sentido de ser bom, ser não sei o quê, ter razão. Principalmente, o homem é o quê? É a imagem de Deus. Por quê? Porque ele pensa. Não, não é isso. Não é o que o texto hebraico vai dizer. Porque o texto bíblico vai dizer o seguinte, que nós somos imagem de Deus. E qual é a primeira ordem de Deus? Qual é a função que nós temos? Dominar. Liderar. Então, pela Bíblia, por eu ser imagem de Deus, não ser fruto de uma evolução, não ser fruto de um acontecimento sem controle,
não ser fruto de qualquer outra coisa, mas vim de Deus, eu tenho a minha dignidade. E é por isso que nós podemos dizer qual é as nossas funções, porque a Bíblia entra no outro ponto. Por sermos imagem de Deus, por termos funções que nos caracterizam, nós devemos buscar compreendê-las. Então a Bíblia já começa a ter uma história em torno do que aconteceu. O homem foi colocado, primeiro, para cuidar do jardim. Então o homem, por si, ele organiza, ele administra. Segundo, o homem foi colocado para liderar, quando é colocado ele para dominar. Entendi. Eu não sei se é a minha internet ou é a internet do Efraim, mas pausou aqui. Pessoal, se puder dar um feedback aí, quem está me ouvindo, quem está vendo o Efraim. Pronto, voltou. Agora voltou. Pronto. Então o homem de Deus ele tem algumas características que é o domínio, que é o quê? É a função de produzir as coisas. É a função de você liderar as coisas. Você vai ver, por exemplo, que o homem foi dado para nomear as coisas. Entendeu? Então, o homem ele vai se voltar e vai direcionar as coisas ao seu lugar. Você vai ver o homem como responsável de passar a lei de Deus, e aquilo era uma lei muito clara, de o quê? Não coma dali. Come de tudo, não coma dali. É isso, só isso. Então, ele teve que passar aquele ensino daquela forma, né? O homem teve a responsabilidade de dar o nome à sua esposa. E por isso que é tão importante a esposa receber o sobrenome do homem. Não é simplesmente algo cultural. É algo já da Bíblia, de dar um nome. Entendeu? Então, existem muitas essas funcionalidades do homem já instituídas ali. Tem mais coisas só ali em Gênesis. Tem muito mais coisas. Né? Eu gosto de pensar, Efraim, e aprofundando um pouco mais essa questão do papel da Bíblia na formação da masculinidade, para o cristão, né? Se a pessoa se diz cristão, ela nasceu de novo, ela tem que viver alguém como ter uma nova vida. Não sei se você pensa assim, né? Então, assim, se eu sou homem, né? E eu recebi a Cristo, e Cristo disse que eu nasci de novo, e eu declaro que eu nasci de novo, né? Que tipo de vida essa nova criatura deve ter? Como é que vai se desenvolver a minha masculinidade, né? A minha liderança, eu como homem, eu como ser, né? Eu estava vendo até o N.T. Wright esses dias, né? Não sei nem se é assim se fala o nome, mas fantástico os escritos dele. Ele estava falando justamente sobre esta possibilidade do cristão viver a sua nova vida e desenvolver a sua segunda vida, né? Que é a vida depois da morte, que é a vida depois que a gente aceita Cristo, né? Então, como é que o cristão, a pessoa que se diz cristão, como é que ela desenvolve a masculinidade dela? Como é que a Bíblia vai ajudar ela nesse sentido, né? Então, eu acredito que a gente tem que pensar também a respeito disso, né? Aprofundando um pouco mais a respeito disso. É uma pergunta bem interessante, porque ela é muito comum. Né? É tanto que, se eu não me engano, na primeira parte da live, alguém fez uma pergunta semelhante, eu acho. Como é que se desenvolve? Se desenvolve desde as suas principais responsabilidades. Quais as suas principais responsabilidades hoje? Se pergunte isso. A primeira pergunta a se fazer. Vocês que estão assistindo, homens, ainda não são casados. Perguntem-se, qual a primeira ou as primeiras responsabilidades que vocês já têm? Estudo, trabalho, casa, igreja, amigos, santidade. Desenvolva todas com responsabilidade. Como assim responsabilidade? Você precisa ser um bom filho conforme Deus diz para você ser um bom filho. Entendeu? Então você precisa fazer com que o nome de Deus seja glorificado em você sendo um bom filho, honrando os pais, né? Honrando a mãe, ou seja, respeitando, se submetendo,
falando bem, preservando o testemunho dos pais. Segundo, você estuda. Como é a sua jornada de estudo? Você tem se esforçado por ser um bom aluno ou simplesmente está sendo um baderneiro na faculdade, no ensino médio, ou então no curso técnico, ou então no curso para concurseiro, não interessa. Como você tem desempenhado? Você tem sido luz ali? Terceiro, no trabalho. Como é que você tem carregado a responsabilidade do trabalho? As pessoas podem lhe dar funções lá, dizendo, ele vai fazer bem. É só dar as instruções que ele faz bem. Por quê? Porque tem responsabilidade. Como é que as pessoas ali enxergam você no trabalho? Quarta coisa, como é que você lida com a sua responsabilidade de ler a Bíblia todos os dias? Porque se você não tem a responsabilidade de ler a Bíblia todos os dias, como é que você vai conduzir no casamento a esposa todos os dias na leitura da Bíblia? Então nós começamos a desenvolver a masculinidade já antes de casarmos, antes de conhecer. Todo mundo, os jovens, são desesperados. Eu quero casar, eu quero uma mulher. Você vai ver pro Antigo Testamento, a coisa que eu estava até vendo hoje com a minha esposa também na leitura, que teve homens que se casaram muito tarde, mas você não vê esse desespero. Você vê inclusive Isaac orando, porque estava desempenhando, ou meditando, depende da tradução, enquanto Rebeca estava vindo. Ele estava trabalhando, ele estava orando, estava obedecendo seu pai. Responsabilidades. Entendeu? E esses jovens desesperados nem sequer cultivam a própria vida. Como é que ele quer cultivar a vida de uma outra mulher? Que inclusive Deus cobrará deles essa responsabilidade. Entendeu? Então nós desenvolvemos a masculinidade a partir das nossas responsabilidades. Diariamente, cultivando a santidade, ser um bom trabalhador, se não tem, estudando muito bem, aproveitando os momentos muito bem, controlando o nosso tempo muito bem, né? Então é dessa forma. Quando você vai para o casamento, vai ter gente, meu Deus, eu estou sabendo desse tema agora e tal, como é que eu vou amadurecer? Não precisa se desesperar. É a mesma pergunta, quais as suas responsabilidades agora? São essas. Estude, pratique, se esforce, converse com sua esposa para dizer o que é que você tem errado. É um dos melhores espelhos para saber como é que um homem é ou não, é falar com a esposa. Por isso que lá em 1 Timóteo 3, alguém para ser um presbítero local precisa perguntar à esposa. Tem que ser casado. Por quê? Porque a função do pastor principal é simplesmente chegar e dizer assim, como é que é ele dentro de casa? Porque se ele não consegue liderar a casa, não era para estar em cima de público, porque ele não consegue liderar nem a própria vida. Quanto mais a vida de várias pessoas que importa serem bem cuidadas, porque senão irão para o inferno por causa do descuido dele. Vai ser mais usado por Satanás do que por Deus. Esse é um dos grandes problemas do nosso tempo, né? Pastores que não conseguem liderar a sua casa e querem liderar rebanhos, né? E acabam dando mau testemunho e acabam maculando a imagem, né? Se a gente pode usar isso, que ninguém consegue macular, né? Mas olhando do ponto de vista humano, acabam manchando, né, a imagem do evangelho e atrapalhando, ao invés de ajudar as pessoas a chegarem a Cristo, né? Isso realmente é muito complicado, né? Efraim, pena que o nosso tempo já acabou, né? A gente já passou mais de uma hora aí, eu tenho algumas outras responsabilidades agora, mas caminhando agora para o fim, e a gente pode depois ver se tem outros momentos aí para conversar, mas para terminar, né, a nossa live, se você quiser falar um pouco do seu projeto, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do que é ser um homem bíblico, né? E falar um pouquinho de como vocês têm conduzido esse ensino aí, que eu acho fantástico isso aí. Eu sempre penso, né, e indico às pessoas, a primeira coisa que a gente tem que aprender é como cuidar de nós, da nossa família, para poder cuidar do todo, né? E eu acredito que o Piedade Masculina tem ajudado as pessoas nesse sentido, né? Então, dá uma explicadinha pra gente aí o que é ser um homem bíblico e fala um pouquinho do Piedade Masculina, desse projeto aí, e a gente encerra por aqui. Tá bom. Deixa eu só ajudar mais uma pessoa aqui, que ela fez uma pergunta bem grande e é importante ela, sabe? Certo. É rápido, eu vou tentar responder. Ela perguntou se, assim, como se expressa isso na mulher, já que ambos foram feitos à imagem de Deus? Ou seja,
A imagem de Deus no homem é expressa no governo, né? E esse ponto de governo é concebido em alguma medida da mulher. Pronto, isso aqui é interessante. É muito interessante, sabe por quê? Quando você vai para o relato dos 3 capítulos, você vai ver dizendo assim, Deus resume toda a criação, vocês foram criados à minha imagem. Quando você vai ver a criação da mulher, você vai ver que a mulher é auxiliadora. Então, qual é o papel da mulher em dominar as coisas? Ser auxiliadora no domínio de todas as coisas. Então, ela vai auxiliar, ajudar a dominar a criação. Ela é produtora de cultura também. Na questão mais da cosmovisão cristã. Ela produz cultura. Então, isso é muito interessante. Aí o pessoal fala, isso é tão rebaixador. Não. Sabe por quê? Porque a mesma palavra auxiliadora é aplicada a Deus em Salmos. Quando Deus é retratado Deus como ajudador, auxiliador. Então a mulher ela tem uma dignidade de auxiliar o homem ao subjugar as coisas à palavra de Deus, hoje em dia. Entendeu? Então, prosseguindo, acho que eu respondi bem. Qualquer coisa tem um livro que eu indico sobre isso, mas com piedade, como é que é esse trabalho? Né? O que é ser um homem bíblico? Ser um homem bíblico é estar olhando para Jesus todos os dias por meio da palavra e procurando imitar em todas as coisas. Ser um homem bíblico é se esforçar para ser como Jesus. Ser um homem bíblico é obedecer à palavra de Jesus. É dizer não ao que a cultura diz sobre o homem, é dizer não sobre o que a ideologia diz sobre o homem, é dizer não sobre o que você quer dizer sobre o homem, é dizer não para todas as coisas e dizer sim para a Escritura. É você olhar e dizer, Deus me diz para ser um bom líder como Jesus, eu vou ser. Deus me diz a ensinar a palavra à minha esposa, eu vou ensinar com amor. A liderar amorosamente. Deus me diz para proteger a minha família, até mesmo ao ponto da minha vida ir embora, caso for preciso. Eu vou fazer isso. Mas existe um ponto. Normalmente a gente cita muito a ser sacrificado, né? Se sacrificar pela mulher. Mas só que a gente se esquece que a questão ali do texto é que é um ápice que não descarta o ato diário. Ou seja, todos os dias eu tenho que me sacrificar pela minha esposa, nas pequenas e nas grandes coisas. É como se ele desse o exemplo assim, falar, ó, você pode chegar ao extremo, mas todo esse caminho não pode ser desprezado, né? Você tem que se sacrificar, chegando até morrer, mas os outros sacrifícios não são dispensados, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Então, ser um homem bíblico é ser como Jesus. E descartar todo o resto. É ponto. A gente não precisa descartar o que aquele filme me traz sobre ser homem, se for de acordo com a palavra, não tem nenhum problema. Porque a palavra já está dizendo antes daquela característica. Então, ser um homem bíblico é ser um homem centrado na palavra. É cumprir, é estudar, é praticar, é levar em conta, é morrer pela igreja. Hoje eu botei até uma história. Se você não ama a igreja local e se você não se dá por ela, não se dá pela sua esposa e não se dá pela igreja local, você tem um grande problema. Então, ser um homem bíblico é assim. Como é que a gente tem tratado no Piedade? A gente tem tratado primeiro, tem toda uma sistemáticazinha, uma organização para abençoar as pessoas. Então, você vai para o feed, você vai ter frases que nos levam à reflexão. Porque frases martelam na cabeça. Quando você vai pro History, lá eu estou ajudando pessoas. Todo dia eu abro caixinha para aconselhar as pessoas. Eu não simplesmente jogo frase qualquer, eu fico lá. Não, eu realmente quero ajudar pessoas. Tanto que eu voltei aqui a pergunta para poder ajudar a pessoa. Então, é aconselhando, é colocando frases para refletir. E justamente o ápice, se eu posso dizer assim, do cuidado de me doar, né? De me doar pelas pessoas, é justamente o curso, né? Que é o VHB. O VHB significa o verdadeiro homem bíblico. É uma assinatura mensal de apenas R$ 29,90 que você tem acesso a vários cursos, né? Eu acompanho de perto, eu aconselho, eu indico livros, eu digo o que está errado, o que não está. Eu discipulo ali.
dentro do que eu posso. E os meninos escutam muito assim, vão ajudar a igreja local de vocês, como é que vocês estão dentro de casa? Eu fico cobrando direto. Por que eu cobro direto? Porque eles também me cobram. Principalmente descanso. Porque o Judá está de prova, né? Que alguns meninos foram até falar com ele dizendo, cara, a gente tá fazendo muita coisa, ele precisa descansar. Né? Por quê? Porque eu tenho um chamado muito forte no meu coração de ajudar outras famílias. Eu não quero que outras famílias Satanás assole. Eu não quero que outros homens fiquem à míngua. Então, tudo que eu produzo dentro do VHB, tecnicamente, é parte da minha vida. É minha vida se esvaindo por meio dos textos, por meio das aulas, por meio dessas lives, se esforçando. Então a gente trabalha dentro do VHB com um discipulado forte e um estudo muito forte. Não somente com essas questões. Essas questões são mínimas. Lá eu estou trabalhando cosmovisão com eles, lá eu estou trabalhando como ter uma vida de estudos, lá eu estou trabalhando como estudar sobre educação, como ser pais, como ser maridos, como educar, como estudar, tudo. Um homem completo, né? Então a gente trabalha assim. Eu até acompanhei. No momento. Até acompanhei por último agora, até como pregar, né? Tava como pregar, como ensinar, né? E bem interessante. Exatamente. Justamente que eu ia entrar agora. Tanto que os outros IGs, eles estão muito dispersos, né? Alguns amigos eu estou chamando, eles estão seguindo e tal, tá um trabalho ótimo. Mas são muito dispersos em alguns assuntos. É tanto que um dos assuntos é esse que a gente viu sobre pregação. Não pregação simplesmente na igreja para você ser um pregador grande, não, mas para pregar dentro de casa. É importante. Né? Inclusive, foi aberto hoje as inscrições para o curso, né, do pastor. Então, para quê? Para que a gente se sente, estude e aprenda a ensinar. Se é o que está te impedindo, é isso, né? Eu dei a semana toda junto com o pastor. O pastor foi lá, nos ensinou, né? Vai vir a semana do homem próximo mês. Próximo mês vai vir a semana onde eu vou tratar 5 dias direto sobre algumas concepções mais amplas que nós estamos tratando aqui. Então, assim, é um trabalho muito amplo, né? Fala o Telegram, já me esqueci do Telegram. Tem um canal do Telegram lá, né? É bombástico. Eu mando áudios, eu mando podcasts, eu mando e-books, eu mando informações, fora a comunidade lá que ficam conversando, o pessoal, a sociedade, né, fica conversando lá, compartilhando coisas. Então, é desse jeito, né? Nós estamos trabalhando o máximo que nós podemos. Meu irmão perguntou se tem canal no YouTube. Tem, mas tem algumas coisas que eu não estou trabalhando ainda porque é muito cansativo, né? O Judá precisa estar me colocando freios para não ir além do que eu posso, né, no meu físico. Pelo menos no momento. Efraim, eu queria agradecer você por esse tempo que a gente teve junto aí. Se Deus quiser, quando passar essa pandemia aí, Deus vai providenciar um momento para a gente se encontrar, né? Sem Deus ser quiser. virtualmente, né? Para a gente aprofundar os laços aí e os bate-papos, né? E dizer que o seu ministério tem me ajudado muito, tá? E acredito que tem ajudado muitas pessoas. Então você que assistiu essa live até agora e esteve com a gente, ainda não conhece o Piedade Masculina, vai lá, conhece. Lá tem os links para entrar no grupo do Telegram, para conhecer os cursos que o Efraim falou aí. Acompanhe, né? Eu acredito que fugir da internet, ninguém vai fugir mais, né? Não tem mais como fugir no nosso tempo. Mas o conselho que eu sempre dou, use a internet ao favor da sua espiritualidade, do seu amadurecimento como pessoa, como família e como cristão. E existem homens de Deus, pessoas aí que estão se gastando e se deixando gastar para que a palavra de Deus seja levada e seja ensinada. Tá certo? Efraim, nós vamos parando por aqui. Se Deus quiser, a gente vai ter outros bate-papos aí, tá certo? E a gente vai ajudando pessoas e fomentando discussões aí para trazer aprendizado, tá bom? Obrigado a todos que estiveram na live aí. Se quiser se despedir do pessoal, Efraim, fica à vontade. Depois de você se despedir, eu encerro a live aqui. Amém. Eu quero agradecer. Obrigado, Aidson, pela oportunidade de refletir sobre aquilo que eu mais amo, que é a Escritura, que é o Senhor Jesus, que é o nosso Deus amado. Muito obrigado também pelo pessoal que ficou, né? Deus abençoe vocês. Realmente, como a irmã disse, cuidar do meu corpo, né? A minha família, graças a Deus, estou cuidando tranquilo, né? Tenho conseguido equilibrar.
Muito obrigado por tudo, obrigado pelos conselhos dos irmãos nos comentários. E ore por nós, né? Ore por nós, ore por mim, ore pela minha família, ore pelo Judá também, pela família do Judá, para que Deus venha nos abençoar, nos dar força, nos dar mais tempo para produzir mais coisas para os irmãos. E ore pelas famílias. Ore pelas famílias para que Deus erga-os como luzeiros neste mundo. Amém. Oi, Judá. Forte abraço, grande abraço, a paz do Senhor a todos aí. Até a próxima segunda, se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo. Tá bom? Tchau, meu Até irmão. mais. Tchau. Tchau. Abraço.